Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar hoje um pequeno grupo de vídeos sobre o GPTEM e os principais resultados das suas pesquisas ao longo aí dos últimos anos, tá? A nossa intenção é apresentar resumidamente alguns resultados importantes que nós consideramos que o grupo chegou e que podem eventualmente servir aí de base para outras pesquisas ou inclusive para a fundamentação teórica daqueles que precisem, por algum motivo, inserir alguma dessas tecnologias que nós estudamos nas suas atividades educacionais, tá? Então, para isso é importante um rápido esclarecimento. O GPTEM trabalha com grandes temas, tá? Nós gostamos de pegar um determinado tema e resolver ou criar uma série de problemas a partir desse tema. Os nossos participantes, os nossos alunos, os mestrandos, doutorandos, fazem as suas análises individuais sobre determinados problemas deste grande tema e nós vamos juntando isso tudo em busca de compreensões gerais, globais, maiores sobre o assunto em questão. Nós temos trabalhado no GPTEM com 4 temas, um deles já esgotado, e é esse que eu quero lhes apresentar hoje, que são as lousas digitais. Os outros temas que nós estamos estudando são os objetos de aprendizagem. Esse tema já está bastante também aprofundado no grupo, já temos uma série de resultados interessantes sobre eles, que apresentaremos nos próximos vídeos, mas é um tema que provavelmente não se esgotará tão cedo, porque vocês verão, se tiverem a possibilidade de assistir vários vídeos, que os objetos de aprendizagem perpassam aí todas as outras temáticas. Então, lousa digitais, objetos de aprendizagem, robótica, nós temos um grupo também que trabalha com isso, e o uso de inteligência artificial, como é que a educação matemática pode se apropriar ou se aproveitar ou explorar recursos de inteligência artificial. Então, são esses os 4 grandes temas com os quais nós temos nos deparado aí desde 2012, quando o grupo foi criado, tá? Sobre especificamente as lousas digitais, nós desenvolvemos no GPTEM 6 dissertações de mestrado, 6 pesquisas de mestrado e uma série de pesquisas menores, como a gente costuma brincar dentro do grupo, que são pesquisas que não demandam obrigatoriamente 2 anos e uma dedicação como uma pesquisa de mestrado, mas são aplicações pontuais, experiências realizadas em sala de aula com pequenos grupos, experiências de treinamentos que também se transformaram em resultados importantes para nós, tá? Todos esses resultados, os que estão publicados, eu vou deixar depois aqui embaixo o link para vocês, de todos os textos acadêmicos publicados, todos os artigos científicos publicados, um outro link onde vocês podem encontrar a íntegra dessas 6 dissertações defendidas sobre lousas digitais, que está lá no site do GPTEM, tá? E nós também temos 2 livros publicados sobre lousa digital. Um livro é de uma pesquisa específica, uma dessas 6, que foi transformado em livro, da Heloísa Navarro, e está publicado como Navarro e Kalink, e um outro livro que está publicado como Kalink e Mokroski, que é sobre lousas digitais e outras possibilidades na educação matemática. E esse livro, ele traz são 8 capítulos, um capítulo de apresentação das lousas digitais, um capítulo sobre uma abordagem filosófico-fenomenológica das lousas digitais e os 6 capítulos que trazem os resultados de cada uma dessas dissertações. Então, vejam que vocês têm aí uma série de possibilidades para se aprofundar teoricamente no estudo das lousas digitais. Vocês podem começar com esse rápido vídeo e, se lhes interessar, vocês podem partir. Eu acredito que primeiro para esse livro, que traz um breve resumo de cada um desses trabalhos, depois vocês podem ir para os artigos científicos que também trazem resultados das nossas pesquisas, e muitos dessas 6 dissertações de mestrado, a quase totalidade delas foi publicada como artigo científico. Há também alguns trabalhos em eventos, e que vocês vão encontrar no mesmo link que eu deixarei, e eventualmente, se algum desses trabalhos lhes interessar com mais profundidade, vocês podem ir à íntegra da dissertação e ler essa dissertação
para tentar entender detalhadamente como nós chegamos naquele resultado específico, tá? Então, o que é que os nossos estudos nos mostraram sobre as lousas digitais? Primeiro, a lousa digital ela tem uma grande possibilidade de trazer a linguagem audiovisual para dentro da sala de aula. Perceba que a linguagem audiovisual, essa linguagem de cinema, televisão, computadores, games, ela está presente na rotina, no cotidiano das pessoas, mas ela normalmente está fora, ela está alijada da sala de aula, tá? Quando ela está dentro da sala de aula, isso se dá por televisores ou um ou outro filme que eventualmente é passado. Mas a lousa digital ela possibilita a integração desta linguagem com as atividades didático-pedagógicas. Essa não é uma conclusão do GPTEM, essa é uma conclusão de Nakashima e Amaral, mas que foi extremamente importante para nós. Ela nos abriu uma série de possibilidades, então nós queremos aqui destacar que essa é um grande diferencial da lousa digital, a possibilidade de inserirmos a linguagem audiovisual em sala de aula, tá? A inserção dessa linguagem, e aí começam os resultados específicos do GPTEM, ela nos abre duas possibilidades muito interessantes. Nós percebemos nos nossos estudos que a lousa digital potencializa a interação e a interatividade das atividades desenvolvidas nas aulas de matemática. E aí, para nós, é importante esse destaque: interação e interatividade são coisas diferentes, tá? Há autores que trabalham sendo sinônimos, há autores que fazem outras diferenciações. Nós atuamos ou gostamos da definição dada por Belloni. Todos esses autores vocês vão encontrar, se forem olhar mais atentamente os textos, que depois eu deixarei os links aí para vocês, tá? Belloni diz o seguinte: nós usamos o termo interação quando trabalhamos entre humanos, e interatividade quando trabalhamos com humano e máquina, tá? Então, quando eu tenho a lousa digital em sala de aula, eu favoreço demais as atividades de interação, porque os alunos podem conversar entre si, discutir entre si, procurar soluções comuns a um mesmo problema entre si. Então, a interação se faz presente. E também se amplia a interatividade, porque com aquela tela grande, aquela tela, entre aspas, gigante, colocada na frente da sala, alunos discutindo sobre um determinado problema, e aí sim, interagindo com este problema por intermédio de uma série de recursos que a lousa proporciona ou que o professor pode criar, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, a interatividade também se faz presente. Então a lousa digital, ela valoriza, ela potencializa, ela oportuniza bastante a interação e a interatividade, tá? Com isso, a lousa digital tem um potencial muito grande para modificar a sala de aula. Ela rompe a estrutura atual da sala e cria uma nova dinâmica dentro das aulas, ou tem possibilidade para isso, né? E aí nós temos um detalhe que para nós do GPTEM é muito importante. Nós realmente não estamos ainda convictos de que o que faz a mudança na sala de aula seja a lousa digital ou é a novidade trazida por ela. Tá? Nós percebemos que muitos recursos tecnológicos, quando têm seus resultados apresentados, resultados de pesquisa sobre eles, os alunos adoraram, os alunos se envolveram, percebeu-se uma motivação, e isso também se percebe com a lousa. Mas a nossa discussão, que está em curso ainda, e aí não envolve só a lousa, mas a tecnologia de uma forma um pouco mais ampla, é exatamente essa. O que faz a diferença é o recurso tecnológico, ou é a quebra da rotina da sala de aula, a mudança da sala de aula tradicional para uma sala de aula que explore novos recursos? Nós ainda não temos uma resposta definitiva para isso, mas estamos bastante inclinados a concordar que a mudança de rotina ela é extremamente importante para que essa dinâmica, para que essa mudança da sala de aula aconteça, tá? Nós também percebemos, e esse é um resultado bastante importante para nós, e aí eu vou fazer um link com o que eu falei há pouco para vocês,
sobre os objetos de aprendizagem. Percebam, para que a linguagem audiovisual se faça presente e para que haja uma interatividade, então duas coisas faladas antes, nós devemos ter recursos apropriados a serem utilizados, a serem explorados na lousa digital. E esses recursos nós percebemos, pelo que nós vimos até agora, os que melhor se adaptam, os que melhor se encaixam na lousa digital, são os objetos de aprendizagem, tá? Então, o que são objetos de aprendizagem? Depois nós faremos outros vídeos especificamente sobre os objetos, mas, grosso modo, os objetos são pequenos pacotes de conteúdos, pequenos, então que envolvam conteúdos específicos, que trabalhem de uma forma dinâmica, envolvendo animação, simulação, vídeo, quer dizer, que não sejam estáticos, que permitam a interatividade. E esses pacotes, obviamente, vão tratar de conteúdos, no nosso caso, matemáticos. Serve para outras disciplinas, obviamente, mas o GPTEM tem uma preocupação efetiva com a educação matemática, né? Então, os objetos de aprendizagem são isso, quer dizer, pequenos pacotes de aplicativos, podem ser criados pelo próprio professor, muitos já estão prontos em repositórios da internet, para serem utilizados. E nós percebemos que, quando esses aplicativos, vou chamar assim, né, quando esses objetos são utilizados na lousa digital, os recursos da lousa digital se potencializam, tá? Porque isso nos chama a um outro resultado, a uma outra conclusão importante. Quando os profissionais, sejam eles os alunos de graduação, os professores já formados, os professores em formação continuada, quer dizer, quando os profissionais conhecem a lousa digital, eles invariavelmente se encantam com as suas possibilidades. Eles percebem que a lousa digital pode realmente modificar facilmente a sua sala de aula. Por que facilmente? Você não precisa deslocar os alunos para um espaço especial, você não precisa de uma série de equipamentos, você não precisa de grandes recursos financeiros. Você, com uma solução efetivamente barata, e aí tem uma série de lousas que o próprio governo federal distribuiu para as escolas, muitas escolas têm lousas aí disponíveis, a grande maioria das vezes encostadas em alguma sala, em algum depósito. Aí você consegue, com esse recurso, uma grande modificação na sala de aula. A lousa tem dentro dela software específico, né? Cada modelo tem o seu determinado software, que tem uma série de recursos que permitem ao professor várias novas possibilidades pedagógicas para trabalhar com os seus conteúdos. Então as pessoas se encantam com a lousa digital, mas não as utilizam. E esse, para nós, essa foi a grande decepção. E aí nós tentamos compreender isso, né, e fomos em busca de compreensões, basicamente com 2 trabalhos sobre isso. Um trabalho com professores que haviam tido um curso da Secretaria Estadual de Educação sobre lousa digital, para tentar verificar como eles estavam utilizando essas lousas, e um outro trabalho com professores para verificar como eles utilizariam após um curso fornecido pelo GPTEM. E nos 2 casos nós percebemos uma grande empolgação, percebemos que os professores percebem a lousa com um grande potencial para ser seu aliado nas atividades de matemática, mas que isso não se transforma em realidade. O porquê, e aí nós temos que fazer uma discussão um pouco mais ampla sobre inserção de tecnologias em processos educacionais, pode ser por uma série de problemas, né? Pode ser pela dinâmica de tempo, que o professor tem uma carga horária elevadíssima, com tantas atividades que não lhe permitem poder interromper a sua rotina para preparar novamente todo um material, toda uma dinâmica de aulas para uso da lousa digital. Em alguns casos, há sim a falta de condições de trabalho adequadas, nós nos deparamos com isso. Escolas nas quais não há tomada, não há acesso à internet, ainda que não seja necessária a internet, mas ela facilita bastante na lousa.
né? Mas a dificuldade de acesso aos locais onde a lousa está guardada, necessidade de um suporte, de alguém que possa auxiliar o professor nos momentos de dificuldade, isso tudo não existe nas nossas escolas, fica realmente a cargo exclusivo do professor na grande maioria delas. Então, as lousas elas não estão se transformando numa realidade como elas têm potencial para ser, salvo, felizmente, em algumas escolas particulares. Eu sou um defensor de escola particular, não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que nós temos que pensar a educação no Brasil tanto pelo viés da escola pública quanto pelo viés da escola particular. Ambas formam as gerações futuras desse país. E a gente percebe que em algumas escolas particulares, efetivamente, ela vem sendo utilizada assim. E aí, porque tem o suporte, né? Há pessoas, profissionais técnicos específicos para auxiliarem o professor no caso de eventuais necessidades de instalação, de calibração, problemas que podem acontecer e tal. Então o professor se sente um pouco mais amparado e aí ele acaba utilizando. Agora, essa utilização, e esse talvez seja um resultado bastante importante do que nós desenvolvemos no GPTEM, essa utilização ela pode se dar de 3 formas, tá? Pelo menos nos nossos levantamentos, o professor consegue utilizar ou utiliza a lousa digital de 3 formas diferentes. E as categorias que nós conseguimos relacionar ou elencar são as seguintes. A lousa digital utilizada para apresentações interativas. Então, é uma coisa muito simples, seria o uso mais básico da lousa digital. Ela é para você apresentar um PowerPoint, apresentar um PDF e conseguir aí de alguma forma interagir com ele, tá? Seria um quadro negro melhorado, né? Então, obviamente, essa não é a melhor solução, não é o melhor uso que nós entendemos para ela, mas eu estou aqui relatando para você o que nós conseguimos levantar nas nossas pesquisas de como os professores as utilizam. E essa é uma das formas, né? Utilizam para fazer apresentações interativas, quer dizer, são apresentações que possibilitam alguma coisa diferente de interatividade entre o professor e o conteúdo da lousa, tá? A segunda forma de utilização é a exploração de atividades interativas. Aí sim, aí o professor já dá um salto na sua utilização e começa a inserir novos recursos. Por exemplo, ele pode inserir objetos de aprendizagem e começar a manipular esses objetos de aprendizagem e modificá-los utilizando os recursos da lousa digital. Então essa é uma possibilidade também já um pouco mais interessante, porque ela avança no sentido de transformar a lousa em algo mais do que apenas um quadro negro melhorado, né? E a terceira possibilidade é a criação de atividades interativas. Então, há professores que conseguem, com os recursos presentes no software da lousa e em outros softwares que dominam, e aí no caso específico da matemática, pode ser, por exemplo, o mais conhecido deles, o mais tradicional deles, o GeoGebra, ainda que não único, né, mas é a título de exemplo. Então, usando os recursos da lousa e os recursos do GeoGebra, o professor consegue, ou os recursos do PowerPoint, se você preferir, isso também é possível, o professor consegue criar as suas próprias atividades interativas para serem exploradas na lousa digital. Esse, para nós, foi o melhor tipo de uso, ou o uso em que melhor se explora a potencialidade ou as potencialidades da lousa digital, tá? Então, repetindo, a lousa como uma ferramenta de apresentação, como uma ferramenta de exploração ou como uma ferramenta de criação de atividades interativas. Isso para nós foi bastante interessante, tá bom? Então, de uma forma geral, é isso. Quer dizer, nós percebemos que a lousa muda a dinâmica da sala de aula, né? Se é isso por ser um recurso tecnológico ou não, não sabemos, mas ela efetivamente muda a dinâmica da sala de aula. Nós percebemos que a lousa traz para a sala de aula uma linguagem nova, uma linguagem audiovisual nova no ambiente escolar, e que essa linguagem potencializa a interação e a interatividade. Essa interação e interatividade
elas têm uma possibilidade grande de levar à criação de inteligências coletivas, né? E aí, para se falar um pouquinho mais de inteligência coletiva, vocês podem olhar Pierre Levy, e aí fica a dica, tem vídeos anteriores aí, tem um vídeo onde nós falamos das bases teóricas do grupo, e aí isso está, vamos dizer assim, mais bem explorado lá, tá? As lousas digitais podem ser utilizadas para apresentação, exploração ou criação de atividades, e infelizmente os nossos professores ainda não as têm utilizado de forma constante, de forma a explorar da lousa ou das lousas tudo aquilo que elas podem nos oferecer, tá bom? Então, fica aí o nosso convite para que você assista os próximos vídeos. Eu espero poder ter dado uma introdução ao assunto, ter criado em você uma curiosidade para que você possa aprofundar as suas leituras, as suas análises sobre as lousas digitais. E se isso aconteceu e você tiver esse interesse, entre outros textos que você vai encontrar por aí, eu vou deixar os links aí embaixo do vídeo para os textos que de alguma forma estão relacionados ao GPTEM, ok? Obrigado, foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima.